Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor. Estamos iniciando um novo ano de 2018 e estamos crendo que Deus tem bênçãos para minha vida, para a sua vida e para todos aqueles que creem na sua palavra, para todos aqueles que creem na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Que você possa estar conosco, divulga este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que juntos possamos estar formando a cadeia da prece poderosa, quando estaremos orando a seu favor e a favor de seus familiares. Você também pode entrar em contato conosco através dos nossos endereços na sua tela, e você poderá fazer o seu pedido de oração a seu favor, a favor dos seus familiares, através do Telepaz, do telefone código de área 35 3721 1568, também o 991 96 3915, e nós estaremos atendendo ao seu pedido, à sua oração e orando também a seu favor. Em 1 Samuel capítulo 31, a partir do versículo 1 ao versículo 6 nos diz: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou contra a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Nós temos aqui o registro de uma tragédia militar, familiar e pessoal. Nós temos esse registro, a matança
dos israelitas pelos filisteus e a morte do rei Saul. Nós lemos aqui uma situação de aflição, de angústia, e nós queremos tratar no nosso programa deste assunto denominado suicídio. Ultimamente, nós estamos tendo situações desconfortáveis ao Evangelho, porque estamos pelas redes sociais, né? Muita divulgação, inclusive de suicídios de pastores de renome, né? Pastores com posição, pastoras de posição, admirados por muitos. E nós queremos tratar deste assunto, que é um assunto que preocupa toda a humanidade. E agora, ultimamente, é uma preocupação também da igreja. Precisamos ter isto como algo muito sério. Nós temos e sabemos e convivemos com muitas situações de suicídio, e quando nós tomamos conhecimento, normalmente quando a pessoa é nossa, conhecida, é uma pessoa que a gente já tem algum relacionamento com ela, de alguma forma, de alguma amizade, e de repente a gente tem uma notícia, a gente se choca com aquele ato que ocorreu. Nós temos a psiquiatria, a psicologia, que faz muitos estudos a respeito do suicídio. E não se chega a uma conclusão, não se chega a um denominador comum, porque são diferenciados, são situações diferenciadas. E pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, com os dados do ano 2000, ela fez levantamentos em todas as áreas, inclusive religiosas. E dentro da área cristã, né, a informação da OMS é que entre católicos o número de suicídio é menor do que o de protestantes. É um dado para nós até estranho. Mas o relatório do ano 2000 traz que cerca de 815 mil pessoas se mataram em todo o mundo. Taxa de 14,5% por cada 100 mil habitantes. Uma taxa altíssima que traz um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Isto traz um desconforto generalizado. Um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Será que a vida está deixando de ter importância? Nós sabemos que vivemos numa sociedade, num mundo cruel. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele já escrevia às igrejas do seu tempo que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo tem um controle de malignidade. E as pessoas se envolvem. A vida espiritual
é algo muito sério. As pessoas acreditam muitas vezes que pelo fato de se envolver num grupo religioso já está tudo solucionado. É fato que a crença, a fé em um Deus vivo e poderoso, ele traz para as pessoas a valorização da vida. As pessoas que conhecem Cristo como Senhor, como Salvador, as pessoas que oram, que buscam a Deus, estas pessoas, elas vivem por fé. E esta fé nos diz a palavra de Deus que aqueles que são de Deus, o maligno não toca, porque estão numa constante comunhão com Deus. E nos apresenta aqui a OMS, nesse relatório de 2000, que o suicídio é a 14ª causa de morte no mundo e a terceira entre pessoas de 15 a 44 anos de ambos os sexos. Desde que o homem está no mundo, fatos muitos acontecem. Nós temos aqui no relatório bíblico que acabamos de ler, um fato de muita angústia sobre o rei Saul, quando já estava ele rejeitado por Deus, porque Saul, ele se afastou de Deus. Saul não tinha mais como buscar a Deus, porque ele entrou na desobediência contra Deus. E pelo fato de entrar em desobediência contra Deus, Saul incorreu em muitos erros. E o grande problema é quando as pessoas se afastam de Deus, quando se afastam da presença deste Deus vivo, Criador dos céus e da terra, deste Deus que nos proporciona bênçãos e vitória em nossas vidas. Precisamos ter convicção do nosso viver, porque a nossa fé em Cristo, ela nos proporciona e garante uma vida eterna, uma recompensa pelo nosso trabalho, a nossa obra, o nosso testemunho pelo nome glorioso do Senhor Jesus. O rei Saul, ele saiu para a batalha, saiu com seus filhos que faziam parte do seu exército, saiu com o seu exército e de repente esta catástrofe acontece, que foram derrotados, os israelitas foram derrotados, os filhos de Saul foram mortos e de repente Saul se viu perseguido pelos flecheiros e Saul teve medo. Diz e muito o versículo de número 3, o final do versículo, e muito temeu por causa dos flecheiros. Quando veio esse temor em Saul, Saul requisita do seu pajem de armas que o atravessasse com a espada, para que seus inimigos não tivessem aquele prazer de matá-lo, de atravessá-lo com a espada. Mas o seu pajem de arma temeu matar o rei. Como vou fazer isto? Não posso fazer isto. E em dado momento, a sua agonia, no seu desespero, achando que iria ser escarnecido pelos seus inimigos, Saul se lança sobre a sua espada. Diz aí o versículo 4 do seu final: Saul tomou a espada e se lançou
sobre ela. E também o seu pajem de armas, vendo aquela cena, também no desespero de ver o rei, também naquela situação, ele também tomou a sua espada e se lançou sobre ela e morreu junto com Saul. 2 suicídios ao mesmo tempo. E por que chegou esta derrota? Por que chegou este momento de desespero a Saul? Foi exatamente porque Saul saiu da presença de Deus. Saul, no seu desespero, na sua desobediência, porque Saul foi escolhido pelo povo. O povo escolheu a Saul porque Saul era um homem alto, diz a palavra de Deus, que ele era um dos mais altos entre o povo e era bonito. Saul foi escolhido pela sua beleza e por ser de um porte atlético, vamos assim dizer. E foi escolhido pelo povo e Deus aceitou a escolha do povo. Então Saul se tornou rei, só que Saul não obedeceu à voz de Deus, ou seja, o que ele recebeu para fazer, exatamente contra uma batalha contra os filisteus, Saul não obedeceu a Deus. E a partir dali, Deus o rejeitou, e foi então que o profeta Samuel foi direcionado para ungir a Davi como rei de Israel. Davi ainda tinha provavelmente seus 17 anos quando foi ungido rei de Israel. E só mesmo tomou posse aos 30 anos, ou seja, Davi ficou aproximadamente 13 anos ungido rei, mas em nenhum momento ele quis se levantar contra o rei Saul, porque ele temia fazer isto. E Davi, mesmo sendo ungido rei pelo próprio Deus, ele soube esperar o seu momento. Saul, no seu desespero, consultou até mesmo uma feiticeira, que já falamos aqui no nosso programa a respeito. Então estes procedimentos, esses afastamentos de Saul da presença de Deus, deu lugar para que o inimigo pudesse se apoderar do rei Saul, que muitas vezes um espírito o dominava, e era necessário que Davi tocasse a sua harpa para que aquele espírito pudesse deixar Saul em paz. Era desesperador a condição de Saul. É desesperadora a condição daqueles que se afastam da presença de Deus. É desesperadora as condições daqueles que não conhecem este Deus. Nos diz a palavra de Deus, no Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A porta da graça está aberta para todo aquele que crer e aceitar a Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. Não há privilégios. No Antigo Testamento, o povo de Israel eram privilegiados, porque eles eram o povo de Deus no Velho Testamento. Mas neste período da graça, que foi estendida a todos os homens, através da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo, não há mais judeu, não há gentil, não há grego, não há cor, não há raça.
todos precisam e dependem de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, para ter o perdão dos seus pecados, mediante a obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário, para buscar um Deus vivo. Cristo não está morto, Cristo está vivo, ressuscitado, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede a favor de todos aqueles que o buscam. Então, não busque um Deus morto, que Ele não vai fazer nada para você, não vai te dar livramento. Busque um Cristo vivo e poderoso, que pode te dar a bênção para a sua vida. Por que Israel e o rei Saul chegaram nesta situação? Foi exatamente pelo afastamento de Deus. Deus não estava mais presente nas batalhas. Deus não estava mais presente para dar o livramento. É terrível quando estamos sem uma esperança. É terrível quando não temos um Deus para clamar. É terrível quando não temos um Deus para confiar. Um Deus que nos ouve. Um Deus que fala. Um Deus que responde. Um Deus que nos assiste nas horas da maiores angústia. Precisamos caminhar e estar com este Deus. Estamos vivendo em um mundo de muitas tragédias, de muitas violências. Estamos vivendo num mundo em que Satanás, ele é o príncipe dele. Jesus o apresentou assim no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31 e 14, versículo 30. Satanás é o príncipe deste mundo. Se é príncipe, é controlador. Por isto que nós temos estas altas taxas de suicídio. É o desespero. O ocorrido aqui com o rei Saul e com seu pajem de armas, foi esse desespero, esta angústia, sem ter aonde recorrer. Nós queremos que você creia neste Deus. Talvez você que me assiste nesta hora esteja passando por momentos, por situações difíceis, esteja passando por problemas. Creia neste Deus vivo, creia na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus, e Ele vai estar te dando o livramento que você necessita. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Quero orar por você e com você. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, juntamente, Senhor, com esta vida que me assiste nesta hora, Senhor, meu Deus, que está na sua necessidade, está na sua aflição, na sua angústia, talvez até mesmo pensando em destruir a sua própria vida. Senhor Jesus, no teu santo nome, eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, contra as obras da feitiçaria, contra as obras da macumbaria. Eu ordeno agora em nome do Senhor Jesus, cadeias sejam quebradas, espíritos escravizadores, espíritos atormentadores, espírito de amarração, espírito de tristeza, espírito de opressão, em o nome do Senhor Jesus, eu estou ordenando nesta hora, cadeias sejam quebradas, amarras sejam desatadas, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Amém. Volte a estar conosco no próximo programa, Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. E esteja conosco, dê-nos seu apoio para o programa Cristo, Esperança Nossa, para a manutenção deste programa. Nos ajude com a sua oferta. Você pode ofertar aquilo que Deus tocar no seu coração, através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, a conta corrente 504
400, dígito 0, a operação 003, Igreja Quadrangular Independente. E com este número que está na sua tela, você pode ir até uma lotérica e fazer também ali a sua oferta. E você pode encaminhar o seu comprovante da sua oferta pelo nosso zap, código área 35 99832 3680, e estaremos orando e Deus estará te abençoando ricamente.